A lição da escola dominical, introdução e comentário. Nesta lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvidas de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Neste sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos esse ensino continua ainda ofuscado. Neste aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desventuada. Muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça nada mais é do que uma forma deturpada da graça. É a graça barateada. Então, o que nós vamos estudar nessa lição é sobre a banalização. A palavra-chave nessa lição é a banalização. Compreendendo a graça. A graça é divina. A graça é santa. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Foi Ele quem quis agir com a graça. O testemunho bíblico é que aprouve a Deus salvar os homens. Isso escrito está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Então, a graça se originou lá na eternidade, no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. É impróprio o homem querer salvar-se a si mesmo. Segundo, a graça é imerecida. A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, as Escrituras diz que não há justo, nenhum sequer. Esse escrito está em Romanos capítulo 3, verso 10. Nossa própria justiça é como trapo de imundícia. Escrito está em Isaías 64, versículo 6. Nossa injustiça é como trapo de imundícia. A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava a de alguém que deve uma grande quantia e não tem com que pagar. Jesus nos fala de algumas parábolas em Lucas capítulo 7, verso 42. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. Disse que não é de nós, mas é dom de Deus. A graça é um dom de Deus. Deus quis agir com graça para com todos os homens sem que eles merecessem. Por isso, essa graça é um favor imerecido. No segundo ponto, vamos falar da graça no contexto bíblico. Agora, a graça no contexto bíblico e histórico do livro do Gênesis, iniciando aonde se decaiu a graça. A necessidade da graça, uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras, é a referente à queda do homem, ou o primeiro pecado, o início do pecado. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer
A Escritura diz que Adão foi tentado, Gênesis capítulo 3, versículo 6, mas não coagido a pecar. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. Deus o responsabilizou por sua desobediência. Gênesis 3, 17. O primeiro homem, portanto, se de forma livre e voluntária desobedeceu e pecou. É como se o homem dissesse: não, eu vou pecar, mas eu sei o que vai acontecer comigo, eu sei das minhas consequências. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária desobedeceu ao pecado. Romanos capítulo 5 e o versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O segundo fato é que a queda do homem produziu uma grande consequência, tanto para ele como para a sua posteridade, ou seja, para todos os seus descendentes e todos que houvesse e haveria de nascer. Adão era o cabeça da raça humana e, como tal, todos os homens estavam sob seus lombos, todos estavam sobre a sua tutela. Romanos 5:12, Gênesis 3:23. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar. Uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Por isso, a justiça de Deus exige a punição do pecado. Isso porque Deus, sendo justo e sendo santo, não deixaria o pecado impune. Contudo, assim como Deus é justo, da mesma forma Ele é amor. Isso é denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus. O amor de Deus é a justiça e o amor de Deus à humanidade. Se por um lado a justiça divina exige a punição do pecado, por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou a prover a cruz como meio de justificação. Então vemos aí que todos estavam destinados e, consequentemente, destruídos para condenação. Mas Deus, por favor da graça, Ele enviou Cristo na cruz do Calvário para nos justificar, para nos colocar em lugar de privilégio, para nos tirar desta consequência maldita, desta consequência miserável, dessa consequência que seria a condenação das nossas almas. Então Deus, por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou a prover a cruz. Tremendo. A cruz é um sacrifício único, um sacrifício singular para nos prover misericórdia, bondade e justificação, santificação por meio de Cristo Jesus. Portanto, Deus manifesta seu grande amor pela humanidade e vê nele sua justiça satisfeita. Isso é muito forte. Segundo ponto, a extensão da graça
As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. 1 Timóteo 2,4. Deus quer salvar a todos. Deus ama todos os homens. Logo, o mais vil pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus. E por isso deve ser alcançado. O alcoólatra, o adúltero, o homicida e etc. E todos os outros miseráveis e desgraçados e pobres e nus, todos eles serão alcançados. Todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina. Cristo Jesus, essa graça é extensiva a todos os homens. Ela é universal, contudo, uma graça não é universalista. Uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo prega que todos, independente de credo, religião ou arrependimento ou comportamento, serão salvos. Ao contrário, a graça é universal, porque é estendida a todos os homens. Todos os que se arrependem ou que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos. A graça é oferecida a todos. Tito capítulo 2, versículo 11. Contudo, só se torna eficaz na vida daquele que crê. Marcos 16,16. Aquele que crer e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê já está condenado. No contexto bíblico, a graça é uma necessidade de todos os homens. Por isso, ela é estendida a toda a humanidade. Isso é muito forte. Deus tem o direito de estar irado. Muitos não entendem porque confundem ira divina com raiva humana. Ira divina e raiva humana. Ambas têm poucas coisas em comum. A ira dos homens é tipicamente auto-ansionada e inclinada a explosões de tempestades e atos violentos. Ficamos irados por havermos sido passados para trás, negligenciados ou enganados. Esta é a ira dos homens, não de Deus. Deus se ira porque a desobediência sempre resulta em autodestruição. Que tipo de pai se sentaria e assistiria seu filho ferindo-se a si próprio? Que espécie de Deus faria o mesmo? Você acha que ele dá risadinha quando vê um adultério ou ri em silêncio de um assassinato? Pensa que ele olha para o outro lado quando produzimos programas de entrevistas baseados em prazeres perversos? Imagina que ele balança a cabeça e diz: humanos são humanos. Eu não acho. Anote e sublinhe em vermelho: Deus está legitimamente irado. Deus é santo. Nossos pecados são uma afronta à sua santidade. Terceiro ponto, a graça do contexto da reforma. A corrupção da doutrina da graça, o contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado. Contudo,
é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. O catolicismo perdia influência, ou seja, perdia toda a influência, e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta de seu baixo nível moral. A rejeição da doutrina católica como uma válida ou como válido. Um maior interesse pela educação, que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos, e uma maior diversidade doutrinária de uma forma direta. Pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé somente. Em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória. Segundo ponto, a restauração da doutrina da graça. Como foi observada, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção doutrinária da graça. Lutero, monge alemão agostiniano, se torna o principal porta-voz da doutrina, pela fé somente. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas, sola gratia. Em latim, sola gratia quer dizer só a graça. Os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno às Escrituras a doutrina da graça poderia ser restaurada. Foi por isso que lutaram, por isso que sofreram e até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita misturas. É pela graça somente que somos salvos. Esse é o contexto da reforma, da restauração da doutrina da graça. A graça, no contexto da reforma, revela 2 realidades: a corrupção da doutrina da graça e a restauração da doutrina da graça. Houve a corrupção da doutrina da graça por meio dos líderes religiosos da Igreja Católica, a Igreja principiante que iniciou, e acabaram corrompendo a doutrina da graça. Não havia mais doutrina da graça, ninguém era salvo mais pela fé, agora era salvo pelas obras. Então isso corrompeu a igreja. Mas nós estamos falando da restauração da doutrina da graça em nosso século, ou século 21, a qual nós estamos vivenciando. 4º ponto é sobre a graça no contexto contemporâneo. A graça barateada foi o que nós iniciamos falando sobre a banalização da graça. A graça barateada. Há muito a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanalizada. De fato, o Evangelho expressa por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Parece que quanto mais crescem, menos influencia os evangélicos.
estão causando na sociedade hoje voltar para o Evangelho da genuína graça de Deus. Segundo ponto, o valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. 1 Coríntios 7, 23. Paulo foi um defensor do evangelho da graça em seu tempo. Ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao evangelho. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação. O sangue de Cristo. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Duas coisas precisam ser observadas nesse texto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós, e o tempo verbal, aoristo, diz que essa transação foi completa. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça. No contexto contemporâneo, é preciso tomar cuidado com o barateamento da graça e priorizarmos o valor de tão grande doutrina. É muito forte. Sobre a culpa. Algum tempo atrás, li a história de um menino que estava atirando pedra com um estilingue. Ele nunca conseguia acertar o alvo. Quando retornou ao quintal do vovô ou da vovó, avistou o pato de estimação da velha senhora. Num impulso, fez pontaria e mandou ver. A pedra atingiu o pato. E esse morreu. Apavorado, o menino escondeu a ave na pilha de lenha, apenas para levantar os olhos e descobrir que sua irmã estava observando. A cada momento de sua vida, seu acusador está arquivando acusações contra você. Ele tem anotado cada erro e marcado cada escorregão, negligencie suas prioridades, e ele, o acusador, tomará nota disso. Abandone suas promessas e ele registrará tudo. Tente esquecer seu passado e ele o sempre vai estar lembrando. Tente desfazer seus erros e ele sempre vai querer lhe frustrar. Conclusão desta mensagem. Nesta lição, partimos da necessidade de compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação somente pela graça. A salvação é somente pela graça. Muito forte.